Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para um vídeo espetacular. Realmente este vídeo é uma coisa muito legal e assim, eu falo de coração porque tem algumas playlists que eu tenho muita vontade, muito desejo assim, de ficar trazendo sempre conteúdo para vocês. E geralmente as de análise, eu acho que chega uma hora que não... são legais, mas testando demo é muito legal. EVP é muito legal. E agora, uma playlist nova que a gente abriu no canal faz pouco tempo, que é Spook Murder Houses. Galera, se vocês gostam realmente de ficar com o olhinho na tela, recomendo que vocês assistam essa playlist. Eu me encantei do começo ao fim e é a que eu mais tenho hoje um apreço por trazer esse tipo de conteúdo. Então, imagina você, um lugar onde aconteceu um crime, seja uma casa, um apartamento, uma casinha de sapê, não importa. Será que existem energias? Que tipo de energias? Que tipo de espíritos trafegam, obsessores? O que podemos encontrar num lugar como esse? Alguns vídeos chamaram bem a atenção, alguns vídeos me deixaram realmente assustados porque a gente vê em tempo real, eu não assisto antes esses vídeos, nós gravamos em tempo real e fazemos uma análise. Seja uma análise mais de bom senso, afinal eu não sou nenhum agente da polícia, não sou nenhum detetive, mas a gente utiliza o bom senso, o lado racional, para poder ali verificar o que foi feito. E eu, como um clarividente certificado internacionalmente com as habilidades e a capacidade de poder ver entre a penumbra do mundo espiritual para identificar o que realmente existe num lugar como esse. Será que realmente foi o cão que botou para nós beber? Será que a influência do dito demônio, diabo, cramonhão, ou coisa ruim é capaz de levar um ser humano a cometer um crime? Seja um crime passional, um crime intencional ou um crime contra a nossa vida, um suicídio. O que será que acomete realmente uma pessoa a fazer este tipo de coisa? E é isso que nós vamos analisar continuamente ao longo da existência dessa playlist. Eu trouxe um vídeo aqui que eu achei na internet, procurando, pesquisando coisas para trazer para o canal, e eu me deparei com uma coisa interessante. Eu não sabia que existia uma indústria de imóveis, lê-se real estate, né? É a parte de comércio de imóveis, seja compra, venda de imóveis ou mesmo alocação de imóveis, que são considerados imóveis assombrados, imóveis estigmatizados, né? Que são consideravelmente imóveis que carregam aquela marca de aqui morreu uma pessoa. Esta marca, obviamente, trata de colocar o imóvel ou realmente precificado muito acima ou precificado muito abaixo do mercado imobiliário. Porque quem de vocês compraria, alugaria um imóvel que aconteceu um crime, aconteceu um assassinato, aconteceu alguma coisa que realmente assusta ou realmente chama atenção? Será que você realmente é macho o suficiente para comprar um imóvel que alguém morreu enforcado, ou foi vítima de roubo e aí o cara reagiu e foi morto pelo ladrão? Um crime passional. Um cara mata a mulher mata o marido? Essa é uma pergunta que eu acredito que seja muito individual para cada ser humano. Eu tenho uma história sobre isso. E tenho mesmo. Na verdade, eu tenho duas histórias, tá? Duas histórias que me recordo, que chamaram muito a minha atenção quando eu fui visitar imóveis para alugar. Então, eu tinha o Spook, morei 10 anos num bairro e resolvi sair, morar perto da minha família e aluguei alguns imóveis na região, né? Então, eu fiquei um tempo num imóvel, tive infiltração por causa do imóvel mesmo, tá? Estourou um cano de água num dos andares, acabei tendo que sair porque a pressão foi tão grande que comeu completamente os armários que tinham no quarto. Então, a imobiliária pediu para que realmente o contrato fosse desfeito, já queria demorar a manutenção do imóvel e blá blá blá, essas coisas que acontecem. E aí eu acionei uma imobiliária e falei, vamos lá, eu quero ver os imóveis aqui perto. Não conhecia direito a maioria dos imóveis, a imobiliária falou, vamos então.
Comecei a visitar alguns imóveis e um desses imóveis que eu visitei era um imóvel pequeno, não era um imóvel grande. Obviamente não era um imóvel do meu interesse, mas quando eu entrei no quarto, eu me deparei com uma situação bem constrangedora. Eu me deparei com o espírito de uma mulher olhando para mim. Uau, que legal, tem uma mulher aqui. Aí automaticamente já puxo a imagem e percebo que a mulher tinha morrido no imóvel. Aí eu brinquei com o corretor de imóveis, perguntei para ele, vem cá, quanto que você está querendo aluguel aqui? Ah, o valor é X. Eu falei, tem desconto se encontrar algum morto aqui? Aí ele ficou sério. Ele, como assim? Não, porque se tiver histórico de alguém que morreu aqui no imóvel, fica mais barato? O cara se assustou e falou, olha, melhor a gente sair daqui e tal. E obviamente que não me ligou no dia seguinte, né? Ele se assustou no começo, aí eu realmente meio que agi por impulso e até meio proposital, porque era um imóvel que eu não tinha interesse. Mas a pessoa estava lá. A segunda vez foi na casa de um amigo. Então teve um evento na casa de um amigo meu, muitos amigos foram e tudo mais, isso há muito, muito tempo atrás, tipo mais de 15 anos atrás. E aí um dia, né, ali andando pela casa e tudo mais, tal, eu olho, eu falo, ops, morreu alguém aqui no apartamento. Aí automaticamente chamei a dona, falei, olha, alguém faleceu aqui nesse imóvel. E ela olhou e falou, sim, faleceu, como é que você sabe? Ah, o palpite, tive um insight, sabe, tive um insight. E realmente tinha morrido uma senhora lá. E o marido dela, que era meu amigo na época, ele cético, não acreditava nisso, ele falou, olha, eu não acredito em nada disso, acho que realmente não tem nada e melhor nem comentar mais. Tudo bem? Tudo bem. Ninguém fez nada, nem eu intervi, mas realmente existia sim o espírito da mulher vagando naquele imóvel e deve estar vagando até hoje. Então preste muita atenção, meu querido gafanhoto, que tipo de imóvel você se meteu, porque pode ter sido realmente um imóvel que eles chamam, né, desses imóveis amaldiçoados ou assombrados que existe no mercado. Agora, no Japão, como será que os orientais, nossos queridíssimos orientais, enxergam essa situação? Esse deve ser um vídeo muito legal. Tá aqui, ó, encontrando um japonês que é um comerciante de imóveis que comercializa casas que foram alvo, né? Cell Murders House, ou seja, casas que foram cometidos de crimes, assassinatos ou suicídios no Japão. Eu tenho muitos pacientes japoneses, muitos, e muitos que a gente tem um carinho enorme aqui. E, assim, quando chegam e-mails com análise de casas já contratado, serviço para analisar a casa ou mesmo a limpeza de casa já pagos, a gente se assusta com algumas coisas que a gente encontra. Realmente, no Japão, no Oriente, as energias das casas elas são bem mais complexas, bem mais difíceis da gente poder interpretar devido ao emocional que o povo do Oriente possui. Então, os japoneses, os chineses, eles têm energias distintas, bem diferentes das nossas, devido aos seus processos mentais e emocionais bem diferentes do nosso. Então, o Japão, por exemplo, é um lugar muito competitivo, jovens acabam tendo um processo de se tornar realmente alguém muito cedo, é um país pequeno, a competitividade é muito grande, as empresas, o trabalho, né? Então, é complicado, não é uma coisa muito fácil morar no Japão. As casas são muito pequenas, as casas grandes costumam fábula e... Bom, eu acho que tudo isso a gente vai ver nesse vídeo, tá bom? Então, se preparem, porque a gente vai encarar agora uma situação bem diferente, um vídeo bem diferente, e aí a gente vai analisar o que está por detrás disso. Se esse vídeo der bloco de 2, né, eu acho que é muito gratificante porque a gente vai tentar explorar o máximo deste conteúdo a vocês. Galera, como sempre meu pai falou, conhecimento não ocupa espaço. Então, aproveitem o máximo de informação que vocês vão ter, o máximo de educação espiritual a partir de agora, porque a gente vai falar de morte. Meu nome é Okuma Akira, 44 anos. Minha idade.
Ele pega casos de pessoas que muitas vezes sofreram por isolação, né? O Japão, eu acho que muitos anos para cá, e ele tem passado por um fator muito complicado populacional, que são pessoas que estão se isolando, e essas pessoas que acabam se isolando, elas acabam se matando, tirando sua própria vida, tá? E assim, tem documentários, depoimentos na internet sobre isso. Pessoas de idade que acabam se matando porque a família abandona, a pessoa entra num looping emocional tão violento que a única saída é o suicídio. Ó, ele chama de propriedades estigmatizadas, né? Exatamente o que a gente estava falando. São propriedades que ficam nesse estigma, se são assombradas, amaldiçoadas, têm energias, não têm energias, se devem ser alocadas, vendidas ou não. Ele se especializou nisso. Vendendo casas com um passado obscuro no Japão. Hiroko. Konnichiwa. 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 じゃあ海外の視聴者の方々のために、事故物件って何なのかっていうのをちょっと。Ela pede para ele, explica pra gente o que são essas propriedades estigmatizadas e o que é isso, né? ご自宅だったりですね、まあ借りてるアパートでもそうなんですけれども、一人で亡くなってしまったりするケースだったり、まあ首をつって。 São pessoas que têm, que moram sozinhas, que realmente sofrem. São pessoas que realmente moram sozinhas e que sofrem de diversos problemas e que acabam morrendo, e morrem ou enforcado, né, se enforcando, por overdose, ou getting murdered sometimes, sendo vítimas de assassinato, que eles chamam de duplo homicídio, né, que é o seu marido ou sua mulher que acaba te matando e depois ela se mata. E todas essas propriedades que passam por isso são essas propriedades que sofrem pelo estigma, ou seja, elas já são comercializadas com essa, vamos dizer assim, característica, né? Aqui aconteceu um crime, você está comprando uma propriedade que você sabe que tem isso. Então, fique aqui ciente que se acontecer alguma coisa é de sua responsabilidade. 一人で住んでらっしゃるんで、発見までこう少し時間がかかる。何がきっかけでこの業界で働き始めたのかがすごい気になっていて。まあ僕も結構昔からそういった事故物件っていうお話はいただいてて、そこである時にこれだけ数があるんであればもう特化してそういった人たちに。 Ele sempre ficou sabendo dessas propriedades que são consideradas como estigmatizadas e passam por esse estigma. E aí, com o tempo, ele ficou curioso e decidiu se tornar um especialista nesse tipo de mercado de casas estigmatizadas. 周知をしてですね、困った方々にアピールできる。 Ele meio que se aproxima dessas famílias que acabam deixando essa casa realmente para ele limpar toda essa bagunça, ou outras pessoas limparem essa bagunça. E ele ajuda essas pessoas. Ela pergunta sobre isso acontece também nesses países, né, fora do Japão, ou seja, aqui mesmo. Ele falou, olha, eu não tenho a menor noção do que acontece nos outros países. Mas eu tenho certeza que existem propriedades que têm e passam por isso. Mas isso no Japão já é algo tradicional, né? E a gente se sente até meio que sente uma certa repulsa por esse tipo de coisa. それでもなんでなんですかね。幽霊を強く信じてたりとかですね。 É porque, então, a maioria das pessoas no Japão, eles acreditam em fantasmas, e acreditam mesmo.
De novo, o povo oriental, ele, além de ter um respeito muito grande pelos mortos, eles são temerosos pela energia dos mortos. E sendo temerosos pelas energias dos mortos, eles realmente precisam ter uma fé muito maior. Precisam ter pessoas que consigam fazer essa intermediação de encaminhar os seus mortos, de rezar para os seus mortos. E isso é constante. Eu conheci uma pessoa que trabalha na parte de enfermagem e que viajou para o Japão e ficou 10 anos trabalhando em necrotério no Japão. Ganhava muito dinheiro, mas muito dinheiro olhando os mortos dos japoneses, olhando os mortos, sabe? Quer dizer, simplesmente preservando o corpo ali. É absurdo, quer dizer, eles têm até um pouco de polidez na hora de lidar com esse tipo de assunto. そういった形が多いから、まあそういった強い観念が出てしまうのかな。Até mesmo os japoneses, né, eles ficam muito sensíveis ao lidar com realmente as propriedades que passam por isso. ただまあね、僕も聞いた話ですけれども、とあるね、海外の国ですと、本当に幽霊が出るとか、ゴーストが出るっていう家は逆に高く。Olha que ele falou que é interessante. Ele falou que existem lugares no mundo que essas propriedades consideradas assombradas, os preços estão acima da média. Olha que louco. Quer dizer, eles valorizam muito mais uma casa assombrada do que uma casa que realmente não tem assombração nenhuma. Ou seja, morreu uma pessoa aqui, é bônus, vamos vender e vamos mostrar onde morreu e de repente, né, a pessoa até pode gravar, colocar no YouTube. Fica a dica aí para os canais que caçam fantasmas, né? Tirando, obviamente, nossa querida Rosa e João, que eu tenho um amor assim muito grande pela Rosa, um carinho enorme por eles, que fazem um trabalho sério dentro da plataforma, mas eu estou falando dos caça-fantasmas, que são aqueles caras que não têm sensibilidade nenhuma, não têm percepção nenhuma, não tem nada além do que os aparelhos que ficam ali caçando, né, indo atrás de fantasmas. De repente fica a dica, compra uma propriedade que você já tem de brinde um fantasma. Eu juro, se eu comprasse um imóvel, eu não sou de comprar imóveis, mas um dia que eu realmente mudar daqui e pegar um outro imóvel, e aí eu descobri que tem um fantasma que mora lá, a primeira coisa que eu vou fazer é o cerimonial budista que nós fazemos aqui para encaminhá-lo, para poder fazer com que a consciência dele volte novamente dentro desse processo de reencarnação, o que é deveras importantíssimo. A gente chama de compaixão pelos mortos. Sabe, existem cerimônias budistas maravilhosas, e eu já assisti cerimônias budistas sobre esse tema, que realmente faz com que os mortos tenham a consciência, adquiram a percepção e são novamente encaminhados para que a sua existência continue ali, passando pelo processo kármico, fazendo com que eles voltem cada vez mais, podendo superar os seus traumas. Então, é deveras importante isso. A questão, novamente, é o mercado imobiliário especulando. Né, a bolha imobiliária, agora virou a bolha imobiliária dos mortos. Ou seja, temos um morto aqui, vamos vender com um plus, cara. Tá brincando, tem varanda gourmet, tem um cara enforcado, aqui a gente tem uma cozinha ampla. Como assim um cara enforcado? Exatamente, já vem junto o cara enforcado na sua casa. 引きされるっていうなんで話もですかね。もうあちらの方はやっぱりそういった霊とかをこうそんなに怖がってないというか、そのなんか日本にはじゃあ事故物件って何件ぐらい存在するんですかね。まあ年々増えていってると思いますので、何百万件っていう。Ele acha que existe 1 milhão de propriedades assim no Japão. 1 milhão de propriedades assim. Caracoles, é muita coisa. はい、物件は間違いなくあると思います。まあうちはもうそういった物件を必ず買う人にこういった事故がありましたよっていうことをお伝えして。でもそれ聞いた時って買う人の反応ってどうなんですか。まあ気にする人と気にしない人が通常の値段よりも。Ele falou, tem pessoas que realmente não se importam com isso. Por quê? Porque o preço desses imóveis podem chegar a ficar até abaixo da média. Então, o que vai ditar a regra, dentro, obviamente, do valor do imóvel, é grana, né? Então, assim, o cara chega lá e fala, quais são os problemas do imóvel? O cara morreu enforcado aqui. Só isso, só isso. Tá abaixo do mercado? Tá abaixo do mercado. Vendido. Tem pessoas que não acreditam em espíritos. E aí, o que acontece? Isso daí é balela para eles. Tudo bem, tá no direito deles, tá arbitrando o preço
o que deveras é factível, né? O bolso em primeiro lugar em alguns aspectos. ディスカウントも安くなってるんで、それでもなんか普通の家じゃなくて自己物件じゃないですか。自己物件ですね。はい。絶対売るの難しいですよね。まあ普通の物件よりも流通性は少し下がるとは思うんです。 Ela pergunta, né, mas esses imóveis, eles são difíceis de sair? Ele falou, assim, não são tão difíceis de sair dependendo da demanda, tá? Tem o mercado imobiliário, quando fica aquecido, ele demanda todo tipo de imóvel. Tem pessoas que não querem nem saber, já acabam pegando imóvel. E aí, ó o que acontece com o imóvel. O cara, ele faz um processo de revitalização interna no imóvel, que aí tanto faz. O cara se apaixona, olha que lindo que fica o imóvel depois de um processo de revitalização. Você entra, você fala, pô, eu quero, olha que coisa legal. リフォームをしてとか、他とは違う形で、あとはお値段が安かったりもするので。どのくらいの割引率なんですか? Ela se interessou lá, e o desconto, quanto que é? 場所によってやはり違うんですけど、都心の有名どころですね。結構そういったところはあまり値下げ率が少ないですね。流通が少ないところでそういった事故が起きた物件になると、もう変な話なんですけども、Olha que absurdo. As casas que realmente passam por isso, né, e são comercializadas dentro da cidade de Tóquio, elas não têm um desconto tão grande. Agora, quando você fala de casas que estão ao redor, são casas que às vezes ficam afastadas no interior, chega a ter 50% de desconto. 今までなんかどんな感じの物件を見てきて、なんかその中で一番これショッキングだったなっていうのは、やっぱり最初にやっぱり遺体がもう運ばれ終わったすぐの。 Ela pergunta, né? Uma pergunta que não devia ter sido feita, né? Mas assim, ela pergunta qual foi o caso assim que mais te chamou a atenção. Aí ele falou o caso que quando os corpos estavam sendo retirados. Olha que louco! O cara, ele entra no ambiente ainda retirando os corpos. A polícia tá lá retirando, ele tá entrando. É loucura, né? 物件で皮膚が溶けて髪の毛がそのまま。 Olha lá. E ele começa a falar que o corpo estava em decomposição, estava liberando realmente fluidos no chão. E a cara dela? Perguntou o que não devia, né, filha? 抜け落ちてる。で、もう人間ってやはりこう溶けていってしまう。 O corpo estava derretendo. そういった体から出る Os fluidos sendo liberados. Ó, tá vendo? Agora foi cara feia. もう水たまりのようになってて、そこにもうウジがこう湧いて泳いでる。大体僕の場合はね、警察がもうご遺体持って行ってっていうケースなんで。 Tem alguns casos que ele chega até a ajudar a polícia em tirar esses certos corpos. その後とかが多いんです。なんかすごい衝撃的な話はありすぎて、まだ実感が湧かないというか、ちょっとどこかその物件にお連れいただくことって。 Ela pede, né? Você pode me mostrar uma certa propriedade que você realmente possui aí, que você considera essas propriedades estigmatizadas, né? Opa, ela vai. Opa. E agora que a gente vai fazer aquela pausa sapeca, porque nós vamos para a metade do vídeo, obviamente essa metade vai ser a mais delicada de todas, onde nós vamos analisar a casa que aconteceu o crime em questão. Será que o dito cujo vai estar lá? Será que o X-Espírito vai estar lá? Será que foi o cão que botou para nós beber? Será que nós vamos achar o El Diablo Satanás nesta casa? Quem realmente levou o rapaz a cometer o suicídio? Se é que foi um suicídio. É isso que nós vamos ver na continuidade desse vídeo, que olha, tá show de bola, eu tô gostando. Acho que aqui vai ter jogo, hein? Acho que aqui a gente vai ver coisas interessantes. Então, sentem-se e acomodem-se, porque a parte 2 promete. Eu tô com um feeling bom. Eu acho que o Tio Spook tá calibrado. Vamos ver se a gente consegue trazer, captar mais coisas para vocês e pra gente poder entender cada vez mais o mundo espiritual. Afinal, esta é realmente a finalidade do casal, né? Essa é a finalidade do canal, em poder trazer conhecimento, aprendizado e diversão a todos vocês dentro do tema de espiritualidade, ok? Então é isso.
agradeço de coração a todos que assistiram o vídeo até agora. Muitíssimo obrigado por fazerem parte da família Spook Houses. Lembretes finais que são extremamente importantes. Por favor, escutem. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós oferecemos aqui, tratamentos para a retirada de energias, obviamente, problemas que vocês têm, físicos, emocionais, mentais, espirituais e qualquer energia ruim que esteja sobre vocês, ou mesmo a limpeza de casas, a retirada dessas energias da casa de vocês, nós utilizamos técnicas orientais, não pode ficar tranquilo que a gente não comercializa produtos, não vai ter nenhum produto que você vai ter que comprar para fazer isso daí, ok? Aqui a gente trabalha com técnicas orientais, técnicas absolutamente assertivas, como vocês podem ver em duas playlists do canal. Uma, depoimento dos inscritos que passaram por esses processos, depoimentos, uma playlist lá que está repleta de depoimentos de inscritos, e também a playlist limpeza de casas, onde abrimos uma exceção e mostramos a casa das pessoas, gravando os ambientes e mostrando como todo o processo ele é assistido, o que tem, o que não tem, como funciona, tá? Então isso aqui a gente comprova por A mais B que a gente funciona, é sério, tá bom? Então assistam essas duas playlists para vocês terem referência e aí sim, mediante a isso, querendo passar pelos tratamentos ou mesmo as limpezas de casa, vocês devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Esse mesmo endereço de e-mail está na descrição aqui embaixo do vídeo, é só clicar na setinha aqui e vai abrir limpezadecasas@gmail.com. Além disso, nós também temos o programa de doação, seja por meio do Seja Membro, que você doa R$8 clicando aqui no botãozinho aqui de baixo e você participa do canal, ou seja, você faz parte aqui da família Spook Houses, ajudando a gente continuamente. E também por meio do PayPal, que também está descrito aqui como vocês podem fazer para nos ajudar a continuar aqui firme e forte na plataforma, trocando de equipamento, melhorando cada vez a qualidade do áudio, das imagens e tudo mais. E o nosso site casasassombradas.com.br, tem muita coisa legal para vocês, tá bom? Vejo vocês na continuidade desse vídeo, eu quero muito saber o que tem. E bons sustos a todos nós.